Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Matias, sou pastor evangélico e quero convidar você a me acompanhar em estudos da Bíblia. Vamos juntos aprender e crescer através da palavra de Deus. O tema que eu escolhi hoje para compartilhar com vocês está em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, mas você pode ler em qualquer Bíblia evangélica, em qualquer tradução, desde que seja uma Bíblia evangélica, ok? Lá Jesus disse assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Preste atenção. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Eu tenho certeza que há quase 2000 anos atrás, quando Jesus disse essa palavra, as pessoas que ouviram, porque ele estava ensinando ali pessoas, uma grande multidão que o cercava, elas tiveram muita dificuldade em entender essa palavra. Por quê? Porque naquela época as pessoas não sabiam como funcionava a visão, o olho humano. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Jesus está contando aqui uma coisa que veio a ser descoberta, centenas, quase 2000 anos depois. Nós hoje sabemos como funciona o olho humano, como funciona a visão. Quando você enxerga alguma coisa, a ciência diz o seguinte, isso é ciência, que a luz entra nos seus olhos e ela passa por uma série de etapas até chegar no seu cérebro. E lá o seu cérebro transforma essa luz em imagem. Sabe a imagem? Quando você vê um carro, uma casa, uma pessoa, um cachorro, um gato, essa imagem que você identifica e fala assim, isso é uma casa, isso é um carro. Essa imagem foi o seu cérebro que criou a partir da luz que entrou pelos seus olhos. Olha que incrível isso. E Jesus falou isso por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor. Ele estava muito além do entendimento da humanidade. E eu acho até que Ele tinha dificuldade de transmitir, as ministrações para as pessoas, e por isso Ele usava muito as parábolas, dificuldade não, ele tentou, na verdade, fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer quando ele pregava sobre o reino, sobre a salvação, sobre o arrependimento. Ele usava parábolas, comparações, usava muito o que acontecia naquela época. As pessoas eram agricultoras, elas tinham animais, eram pastores, então ele usava o dia a dia das pessoas para explicar o reino, a salvação. Só que aqui ele fala de uma maneira que eu acredito que foi difícil para as pessoas entenderem naquela época. Mas hoje, com o desenvolvimento da ciência, nós conseguimos entender melhor o que Jesus estava dizendo. Então, se nós pudéssemos agora fazer uma comparação, se a gente pudesse agora falar essa palavra usando o conhecimento que nós temos hoje, ficaria mais ou menos assim, o que Jesus disse. A luz entra nos seus olhos. Quando você olha, basta você estar acordado, com os olhos abertos e ter luz. A luz entra nos seus olhos, os olhos mandam essa luz para o seu cérebro e o seu cérebro vai gerar uma imagem. Então vamos imaginar o seguinte aqui. Você olhou, e viu uma taça de sorvete maravilhosa, um sorvete delicioso. Imagine aquele sorvete que você gosta muito. Eu vou para o sorvete aqui de chocolate com flocos. E aquela cobertura de caramelo, uma cerejinha em cima. Imagine aquele sorvete que você gosta. Então você olhou, estava claro, havia luz, porque se estivesse escuro você não ia enxergar, correto? E aquela luz foi até o seu cérebro, e o seu cérebro gerou a imagem de um sorvete. Aquela imagem no seu cérebro gerou um desejo, um sentimento. Que sentimento foi? O sentimento, desejo de tomar aquele sorvete, ok? Esse sentimento me gerou uma decisão.
eu vou tomar aquele sorvete. Se eu vi na vitrine de uma sorveteria, então eu me aproximei ali do balcão e falaria com a pessoa que me atendesse, dizendo assim: olha, eu quero tomar esse sorvete. Quanto custa? Tanto. Então tá aqui o dinheiro, me dá o sorvete. E eu vou lá e tomo o sorvete. Entendeu? Só para poder aqui deixar bem claro como funciona a sua visão, como a luz entrando nos seus olhos, o que ela gera. Ela gera no seu cérebro uma imagem, e essa imagem vai gerar um desejo, um sentimento. Esse sentimento, um desejo vai gerar uma decisão, uma ação, e depois uma ação. Eu falei aqui uma coisa bem simples, cotidiana, banal, mas você pode usar isso para tudo. Você pode olhar para um homem e desejá-lo, para uma mulher e desejá-la, para dinheiro e desejá-lo, para servir a Deus e desejar, para ir a uma igreja e desejar, enfim, você pode usar para qualquer coisa. E aqui Jesus estava dizendo assim, olha, vejam bem, né? Sem querer aqui fazer um trocadilho, mas Jesus disse assim, preste atenção, quando a luz entra nos seus olhos, ela vai até o seu cérebro. Se Jesus pudesse falar isso naquela época, né? Se ele falasse isso, as pessoas iam achar que ele estava maluco, mas hoje é isso que nós entendemos. O que vocês olham gera uma imagem em vocês, no seu cérebro. O cérebro de vocês gera uma imagem, e essa imagem gera um desejo, e esse desejo vai gerar uma decisão e uma ação. O que vocês estão enxergando? É isso que Jesus quis dizer. O que vocês estão olhando? Para coisas que geram uma grande escuridão dentro de vocês, ou para coisas que geram uma grande luz dentro de vocês? E eu trago essa pergunta para os dias de hoje. Faço essa pergunta para você. O que você está olhando? O que você está enxergando? O que você está desejando? Quais são as imagens que o teu olhar, que a luz que está entrando pelos teus olhos, estão gerando no teu cérebro? E o que essas imagens, que tipo de sentimento essas imagens estão gerando em você? E você está fazendo o que quando você tem esses sentimentos? Será que os teus olhos são bons ou os teus olhos são maus? Entendeu aqui o que Jesus quis dizer? E agora eu quero dar um degrauzinho acima, um passo além. Eu vou voltar lá para o começo de tudo, Gênesis capítulo 3, versículo 6, o primeiro homem e a primeira mulher. E lá no capítulo 3, versículo 6, vai falar sobre a queda, o pecado entrando na humanidade. E olha só como aconteceu. Como foi a queda do homem e da mulher? Preste bem atenção. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Olha só o que aconteceu. Deus havia criado o homem e a mulher, criou o mundo, todas as coisas, criou um jardim especial, que era o jardim do Éden, e lá colocou homem e mulher para viverem do bom e do melhor. E disse, olha, vocês podem comer de os frutos de todas as árvores, menos dessa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali Deus deu uma ordem, porque Deus sabia que se eles comessem, eles iriam atrair para si uma consciência muito ruim, que foi o que aconteceu. E aí é onde acontece o pecado. Mas olha só a sequência de como isso aconteceu. Depois você pode ler com mais calma, porque o foco aqui não é falar sobre Gênesis capítulo 3, mas eu quero entender esse versículo com vocês, para vocês poderem fazer uma analogia com o que Jesus disse de olhos bons, olhos maus, daquilo que você está vendo, que imagem está gerando em você, que desejo está gerando em você e que consequências isso está trazendo. Vamos entender melhor. Então começa assim, a mulher viu, quer dizer, vamos voltar aqui para o que a ciência diz, a luz entrou nos olhos dela e o cérebro dela gerou uma imagem. Que imagem foi essa? Que a árvore era muito bonita. A mulher viu que a árvore era bonita. Então o cérebro gerou uma imagem de uma árvore linda. E aquela imagem gerou nela um sentimento. Que sentimento foi esse? Olha só. E que as suas frutas eram boas de se comer. A mulher,
quando o cérebro dela gerou aquela imagem, logo ela teve um desejo. Qual foi o desejo? Comer daquele fruto. Ela se esqueceu do que Deus havia dito para ela e ela só queria comer do fruto. Então a imagem gerou um desejo e esse desejo gerou uma decisão. Qual era a decisão? Vou comer. Mas Deus não havia dito para não comer? Sim, mas eu vou comer. Olha como o sentimento e o desejo é forte e como ele leva a pessoa, se os olhos forem bons, para um caminho de bênçãos e se os olhos forem maus, para um caminho de destruição. E o que vai acontecer? Aquela decisão gera uma ação, ela vai comer. E aí diz assim, aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então ambos ali pecaram, desobedeceram a Deus e trouxeram um grande sofrimento para eles, para a terra, né? E para toda a sua geração, até os dias de hoje, até para nós. Por quê? Porque os olhos dela e dele, tanto de Eva como de Adão, foram maus. Quando os olhos são maus, a luz que entra gera uma imagem e gera um sentimento que vai fazer a pessoa tomar uma decisão errada. E aquela decisão errada, como Jesus disse, com grandes trevas serão aqueles que têm os olhos maus. E falando sobre isso, eu quero trazer para os nossos dias essa palavra tão importante que Jesus disse e que nós vemos acontecendo lá no início da humanidade. O que nós estamos olhando? Hoje, a internet, as redes sociais, né, a TV, tudo, para onde você olha, você sempre vai ter coisas boas e coisas ruins. E geralmente as coisas boas, elas não são tão atrativas como as coisas ruins. Geralmente as coisas que vão trazer destruição, que Jesus lá coloca como grandes trevas dentro da pessoa que tem os olhos maus, essas coisas, elas são muito atrativas. Então hoje as pessoas, elas estão assim tão dominadas pelos seus desejos, elas olham, o cérebro dela gera uma imagem e ela tem um desejo tão forte por aquilo que ela, independente daquela coisa fazer bem ou não para ela, ela vai consumar, ela vai fazer. E muitas pessoas estão aí destruindo suas famílias com jogos, com drogas. Muitas pessoas estão destruindo o seu futuro escolhendo pessoas erradas, pessoas tóxicas. Muitas pessoas estão escolhendo se afastar de Deus com pensamentos e desejos que são totalmente contrários a Deus. E isso tem causado grandes trevas dentro de muita gente. Então, aqui Jesus deixou muito claro, tome cuidado para que os seus olhos não sejam olhos maus, porque senão eles vão olhar e vão gerar imagens no seu cérebro, e essas imagens vão gerar desejos que vão te levar para a destruição. Eu quero ler aqui com vocês um trecho que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 19. Moisés, ele não entra na terra prometida, né? Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, guiou esse povo pelo deserto, abriu o Mar Vermelho, foi uma pessoa extraordinária. Mas, porque também tomou decisões erradas, ele acabou perdendo essa oportunidade de entrar na terra prometida. Mas antes de Moisés despedir o povo que vai entrar na terra prometida, né, vai atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra que Deus havia dado para eles, junto com Josué, Calebe, né? Moisés, ele vai fazer ali um discurso, ele vai falar para essas pessoas algumas coisas, para o seu povo. E Deus usa Moisés ali para falar essa palavra. Presta bem atenção no que Deus, através de Moisés, falou com o povo de Israel, e você pode colocar essa palavra também para você, para nós nos dias de hoje. Diz assim, capítulo 30, versículos de 15 a 19, lá em Deuteronômio:
Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal. Deus falando. Olha o que Deus está falando. Eu estou deixando vocês escolherem entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Deus está falando assim. Vocês vão escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão conquistar e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Olha só, se nós fizermos uma analogia sobre a visão e o que Jesus falou, né? Voltando aqui ao que nós estamos estudando, seria mais ou menos assim. Olha, vocês vão olhar muitas coisas e a decisão está na mão de vocês. Porque se os seus olhos forem bons, aquilo que vocês vão olhar vai trazer para vocês só coisas boas. Porque aquilo que não convém, vocês vão olhar, mas não vão desejar, e se desejar, vocês não vão consumar, vocês vão resistir, vocês vão rejeitar, porque os seus olhos são bons. Porém, a escolha está na mão de vocês. Vocês vão ver muitas coisas. Escolham entre o bem, o mal, a vida e a morte, porque a escolha de vocês pode gerar bem, pode gerar mal, pode gerar vida ou pode gerar morte. E se vocês tiverem olhos bons, Deus vai abençoar vocês em tudo. É isso que está escrito aqui. Agora, logo depois diz assim, porém, e esse porém é terrível, né? Porém, eu lhes afirmo, hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos. E não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do Rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Olha o que Deus está falando. Se os seus olhos forem maus, voltando lá para Mateus, voltando ao que Jesus disse, se os seus olhos forem maus, vocês vão desejar coisas que vão levar vocês à destruição. É isso que Deus está dizendo. Agora, no final, Deus ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que ele fala assim, escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, eu vou dar o direito de vocês escolherem, vocês têm o livre-arbítrio. Quando vocês chegarem nessa terra, os seus olhos vão ver muitas coisas e vocês vão ter muitos desejos no seu coração. Desejem as coisas boas e rejeite as coisas ruins para que vocês possam viver e não morrer. E aí Deus no final fala assim, escolhe as coisas boas, escolhe andar comigo, escolhe ficar comigo. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Cuidado com aquilo que você está vendo, porque talvez os teus olhos estejam sempre olhando para coisas que estão gerando em você sentimentos e desejos que estão destruindo tua vida, tua família, tua saúde, tua comunhão com Deus. Comece a ter olhos bons. O que é ter olhos bons? Comece a fazer o bem, comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a jejuar. Se você não está numa igreja evangélica cristã, porque também não são todos os caminhos que levam a Deus, isso daí é uma farsa, é uma mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus e é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus é o caminho. E ter olhos bons é olhar para Cristo, é buscar a Cristo, é seguir a Cristo e é desejar ter uma vida como Cristo teve nessa terra. E é fazer a vontade de Deus. Às vezes, parece que buscar a Deus é uma coisa muito difícil, impossível, mas não. Buscar a Deus é você reconhecer os teus pecados, as tuas falhas, as suas fraquezas e entregar através de uma oração na mão de Deus e pedir para que Ele mude você, transforme, para que Ele tenha misericórdia da tua vida.
É orar pelo teu filho, pela tua filha. É orar pelo teu marido, pela tua esposa. É orar pela tua família. É orar pelo teu futuro profissional. É orar pela salvação na tua vida. Hoje, se você está assistindo esse vídeo, você está me ouvindo, me vendo, hoje Deus está dizendo para você assim, aquilo que Jesus também falou. Ele está dizendo assim: tenha olhos bons, pare de ter olhos maus, pare de desejar coisas que estão te destruindo. Ainda é tempo. Não importa o que aconteceu, o que você fez. Se você desejar hoje começar a olhar para as coisas boas, se você começar a ter olhos bons, a luz vai entrar em você, e a luz é Jesus. E você vai começar a ter uma vida abençoada. Tenha olhos bons. Pare de ter olhos maus. Essa é a palavra de hoje, é o estudo, é o que nós estamos aprendendo com a palavra. Não é nenhuma interpretação humana, nós lemos a Bíblia. Jesus disse isso. Você viu como Adão e Eva, eles caíram, está tudo na Bíblia. E Jesus está dizendo para você hoje, tenha olhos bons, não tenha olhos maus. E se até hoje seus olhos foram maus, hoje inicie um novo tempo com Deus. Tenha olhos bons. E se você não está em nenhuma igreja evangélica, procure uma igreja evangélica, uma igreja cristã, séria, que pregue salvação, a palavra de Deus, ok? E se você está na igreja, mas tem olhado para coisas, tem tido olhos maus, mude, pare com isso, para que você não perca a sua salvação. Eu oro e eu peço a Deus para que essa palavra chegue até você. Meu intuito não é like, meu intuito não é crescimento nas redes, o meu intuito é um só, que o Senhor possa abençoar a tua vida como abençoou a minha, e que o Senhor possa levar até você a salvação que um dia Ele apresentou para mim. Um dia o Senhor me resgatou e me apresentou a salvação, e eu aceitei, e hoje eu tenho uma vida com Deus, e eu procuro ter olhos bons. Que você também tenha olhos bons, e que o Senhor Jesus, Ele seja a luz dentro de você, a luz que você está precisando, e que você possa, através dessa palavra, ter um recomeço e um novo tempo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e da tua família, e que Ele te traga paz. E que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa fazer com que você tenha olhos bons, que você entenda essa palavra e tenha olhos bons. Foi muito bom esse tempo com vocês, e em breve eu vou trazer mais vídeos. Se você gostou, clique aí no OK, só para o YouTube mandar para mais pessoas, porque o meu intuito é que a palavra de Deus chegue até as vidas, só isso. E compartilhe com alguém que você acha que precisa, ok? Deus te abençoe, foi muito bom esse tempo com vocês.